Olá, eu estou aqui para conversar um pouco sobre a questão do nosso movimento cultural, enfatizar um pouco de como foram as vivências desse período da década de 1990 aqui no nosso município de Janduís. Inicialmente eu preciso só retomar um pouco de algumas questões ainda da década de 1980, no finalzinho dos anos 80, né? Para chegarmos aos anos 90. O que nós estruturamos na década de 90 tem a ver com alguns acontecimentos dos anos 80. O nosso país passava por algumas mudanças nesse período e isso se refletia também aqui no nosso município de Janduís. Dizer que nós tivemos de 85 a 90 o governo de José Sarney. Então nesse período aconteceu a eleição e se elege, no caso, Tancredo Neves, e com o falecimento de Tancredo Neves, José Sarney assume, né, o país. Em 85 também ocorre a questão das mudanças no sistema político, da movimentação política do Brasil, quando ocorre aí a questão do fim da ditadura militar, do período de ditadura militar, né, em 85, e aí começa-se a se falar na Nova República. Então isso também interfere nas políticas municipais. Aqui no município, para a gente pensar também que a década de 90 nós tivemos 3 mandatos de prefeito, então é claro que isso tem algumas mudanças também, né? Que cada gestor tem a sua forma de administração, tem o seu pensamento, algumas coisas vão se modificando. Mas aí, chegando na questão da década de 1990, né, do ano de 1990 até 1999, aí a gente vai pensar algumas coisas, como por exemplo, nos anos 80 tinha começado esse processo, né, de trabalho, de movimentação cultural, a partir, digamos assim, do 86, 87, com algumas oficinas iniciais, como por exemplo, a vinda do mestre Gato para dar oficinas de capoeira através do Conselho Comunitário. E aí, no finalzinho mesmo da década de 1980, com a implementação de um programa chamado Recriança, aí começam-se outras oficinas culturais de arte cênica, de capoeira, de dança. E aí a chegada também de um poeta paraibano que vem para fazer um curso de teatro, inicialmente, né? E aí ele já, quando ele chega aqui, então ele vai também trabalhar no projeto Recriança. E aí assume a coordenação do programa. Nessa época, nós já estávamos no governo, final do governo do Dr. Salomão Gugel, que foi o prefeito de 82 a 88, e aí de 89 Zé Bezerra assume, e aí começa esse projeto, a chegada do RAI para o projeto Recriança. E lá no projeto Recriança, quando o RAI chega, ele vem com a proposta do curso de teatro, como já falei, mas aí ele faz algumas modificações. Então o curso de teatro, que seria apenas 6 meses, passa a fazer parte das ações do Recriança. E aí ele começa a fazer um trabalho de poesia e de teatro a partir da utilização dos elementos naturais, como as pedras. E aí começa um trabalho com poesias de autores como Carlos Drummond de Andrade, as poesias também de Bertolt Brecht e outras coisas, que ele vai trabalhar, a partir dessa poesia, trabalhar essas questões sociais. Dentro desse projeto Recriança, além desse curso de teatro, aí vem também a questão da capoeira, a questão do esporte. E nesse período acontece também, aqui no nosso município, a movimentação da Associação Cultural e Desportiva Janduiense, que organiza a parte mais do futebol. Ainda podemos pensar também, dentro do Recriança, algumas coisas com relação à sistematização das questões culturais. Se dissermos assim, antes de 90, antes de 80, não existia movimento cultural em Janduís,
Aí eu diria que movimento cultural, talvez não. Há algumas ações culturais, sim, elas já aconteciam. Agora, estruturadas mesmo, elas começam a partir daí. E aí, com a chegada de Rai, hoje ele é um cenopoeta, e aí a gente compreende que tudo aquilo que vinha sendo feito naquela época, de organizar o teatro, de organizar a capoeira, de organizar a dança, de organizar as artes plásticas, era o que ele hoje chama de cenopoesia, que nada mais é do que a reunião de todas essas artes. Porque dentro desse processo, nós tínhamos ainda o grupo de pintores, e aí esses pintores eles não tinham muitos recursos dos grandes pintores, mas eles pegavam caneta e cartolina para fazer os seus desenhos. E depois eles criaram a união dos pintores amadores de Janduís, a Unipage. E aí dessas pessoas, depois vocês podem conhecer como fez esse trabalho através de Marcos Lima, Rômulo Gugel, Daniel Joaquim, que a gente chama de Daniel de Liu. Talvez eu vou dizer aqui alguns nomes, quando eu falar alguns nomes eu diga o nome pelo qual nós conhecemos, porque aqui em Janduís nós conhecemos as pessoas muitas vezes pelos seus apelidos, mas você que está aí do outro lado, nas nossas redes sociais, que não conhece Janduís, aí a gente vai dizer o nome e vai dizer o apelido, que aí fica mais fácil também de você identificar. Então nesse grupo tinha Marcos Lima, que é Marcos de Severina de Solon, Rômulo Gugel, Daniel de Liu, Aurino, e esses meninos eles fizeram um trabalho de reportar algumas cenas de Janduís, por exemplo. Num dos quadros que eles fizeram, nós tivemos também na década de 80, uma espécie de invasão do hospital, e aí a polícia vem tal. Então eles fizeram essa cena, transformaram essa cena num desses quadros. Um dos quadros outros também que eles fizeram, Nanduí e os seus 100 filhos, que dizia que era um cacique que tinha 100 filhos e tal. Então eles fizeram isso dentro dessa Unipage. Uma outra coisa também com relação aos grupos desse período, né, dessa década de 80 e 90 principalmente, era a união dos músicos. Então nós tínhamos os músicos que se organizavam, por exemplo, só que eles não eram famosos. Aí o que é que eles fizeram? Criaram um grupo e botaram o nome de uns desconhecidos. Aí mais uma vez vem Marcos Lima, Aurino Santos, né, que tocavam violões, o próprio Rômulo Gugel também, Carlos de Cícero Nicolau, que, diga-se de passagem, é um grande percussionista da nossa cidade. Essas pessoas estão aí até hoje. Então essas pessoas eram as pessoas da música. E aí eles eram os desconhecidos. Depois de algum tempo, chega um dentista que vem trabalhar na cidade, que também gostava de música, e aí resolve investir na parte musical. E aí o nome dele era José Coelho, e aí ele cria a banda JC Som, né? Que aí depois de algum tempo a banda JC Som se torna a banda Sondagem, chegaram a gravar CDs também, mas aí é aquela história, como não tem muito investimento, não tem muita produção, aí termina ficando por ali. Mas esses músicos continuam na nossa cidade também. Uma outra parte também que eu gostaria também de falar com relação à questão da capoeira, que eu falei aqui no início. Depois da vinda do mestre Gato, no início, formando aquele embrião, depois teve a continuidade com o mestre Dodi, lá de Mossoró. E aí, uma pessoa que dentro desse grupo se destacou foi o companheiro Dadá de Severina de Solon, que depois se tornou o mestre Dadá, que hoje dá nome à nossa Fundação de Cultura, né? Então era o capoeirista, depois Dadá ele fica ministrando aulas de capoeira, e aí ele fazia da capoeira como se fosse a vida dele, porque ele vivia para isso, né? E fazia com a melhor das intenções, era como se fosse a vida dele aquilo, então, da capoeira. Uma outra parte também, lembrando nessa finalização da década de 1990, é que esse trabalho de cultura, de teatro, de conversa, de saber as histórias das pessoas, ele vai até a zona rural também, através do trabalho coordenado por Rai, dentro de um projeto chamado O Caminho do Mato. Que aí a gente saía daqui para a zona rural, e aí lá fazia acampamento.
conversar com as pessoas, ouvir o que as pessoas estavam dizendo, o que estavam vivenciando. E isso, algumas questões eram transformadas em teatro e outras questões eram transformadas em ações para que o governo municipal pudesse resolver. Por exemplo, se fosse problemas da comunidade com relação a uma determinada questão social, que era motivo de realização pela prefeitura, então aí chegava-se até o prefeito e aí o prefeito procurava resolver. Também na década de 90, para encerrar, eu acho que é preciso se dizer também que nesse período a gente enfrentava situações de seca. Logo no início da década nós enfrentamos inclusive uma situação de calamidade pública e de seca braba, mas quando foi em maio de 91, dentro dessa situação toda, o RAI por aqui, conversando com outros artistas, com a doutora Vera, que era uma médica que trabalhava aqui também na saúde, mas também trabalhava com teatro, ela trabalhava a questão da saúde humanitária, da educação em saúde, e aí tinha-se a ideia de fazer um festival de teatro no estado. E aí eles levam para a Fundação José Augusto a proposta de, em vez de fazer esse festival de teatro em Natal, que acontecesse um festival de teatro em Janduís, que era uma forma até de contribuir com a situação pela qual a cidade passava. Mas aí, depois de muita conversa, me parece que a proposta não foi aceita e tal, mas aí os artistas resolvem fazer um encontro em Janduís. E aí a discussão vai rolando, e aí pensa-se, como é que nós vamos fazer um encontro de teatro com essa situação toda? Então mobilizou-se a comunidade, mobilizou-se os grupos de teatro já existentes aqui em Janduís e no Ceará, e aí o grupo Alegria de Natal, que foi um dos grupos assim importantíssimos nessa situação. E o que é que eles fizeram? Pensaram o seguinte: vamos fazer uma espécie de teatro, em vez de ser um festival, vamos fazer um encontro para troca de experiências, porque aí a gente não vai aqui trazer ninguém, quem sabe muito vai ensinar. Não, a gente vai trocar. O que cada um souber vai repassando para o outro. Por essa razão, começou-se a se pensar no título do encontro. Como é que é um encontro? De troca. Aí a gente voltou no tempo. Então, nos primórdios da civilização, o homem começou a pensar na troca. Como é que ele fazia? Tinha um que tinha muito feijão e não tinha arroz. O que ele fazia? Não, vamos fazer um escambo. Então eles escambavam, eles trocavam. E aí pensou-se nisso. Com isso surgiu o primeiro escambo de teatro de rua, que aconteceu de 2 a 5 de maio de 91 aqui na nossa cidade. Vocês não brinquem não, que juntar aquela quantidade de gente na cidade, uma cidade que não tinha água encanada, para você ter que juntar esse povo tudo num canto só, para tomar banho com um único carro-pipa que botava água na cidade inteira, aí era a dose. Mas deu certo. A partir dele, nós temos muitos resultados hoje, porque a partir daí surgiram vários outros grupos, não só daqui de Janduís, mas como das outras cidades. Nessa época nós tínhamos aqui o grupo Emaduís, que era formado pelos adultos, e o grupo Nanduí, que é o que dava nome ao movimento, que era formado pelas crianças. E aí eram os grupos organizadores. Mas no escambo nós tivemos o grupo Escarcel de Mossoró, o Boca de Rua de Carnaúba dos Dantas e tantos outros que eu não vou dizer os nomes para eu não esquecer e não ser injusto com alguém. É isso, eu acho que a década de 90 ela foi uma espécie de coroação, de junção, de síntese da década de 1980 para sintetizar essas questões de cultura. E aí com isso eu esqueci também de dizer que dentro desses grupos aqui surge também a Companhia Cultural Ciranduís, que é o grupo responsável por este documentário que vocês estão vendo. Eu me chamo professor Valdécio, eu sou professor da rede municipal, sou poeta cordelista, faço parte da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte e também faço parte do movimento cultural da minha cidade. Obrigado a Ciranduís pelo convite.